Você tem que aprender a lidar com as críticas, use essa crítica de forma construtiva, blá, blá, blá. Você já deve ter escutado muito isso na sua vida e é totalmente comum, porque todo mundo escuta isso. Seja de amigos, familiares, seja no trabalho ou de qualquer outra pessoa que você veja por aí até desconhecido. Isso, como falei, é muito comum, 99,99% das pessoas já escutou esse termo e se não escutaram, ainda vão escutar. Mas ninguém nunca te explica qual a diferença entre crítica e crítica construtiva, como lidar com cada uma delas e as principais diferenças, como identificar cada uma e muito mais. E é por isso, por essa necessidade, por essa curiosidade sua, que eu decidi criar esse conteúdo, organizar esse conteúdo top aqui. Como sempre, os nossos conteúdos são de alto valor, te agregam muito. E hoje nós vamos falar sobre mais um que vai te agregar muito, que é como identificar as críticas, as principais diferenças de crítica e muito mais. Então, pega uma coisa para você comer, para você beber, sente-se num lugar confortável, se concentre e vem comigo para te conversar um pouquinho hoje sobre críticas. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Vinícius e neste canal nós falamos sobre conteúdos de valor no geral. Negócio, produtividade, gestão de tempo, desenvolvimento pessoal, profissional e muito mais. Como eu já falei, a gente vai falar sobre crítica, certo? E esse vídeo, na verdade, não esse vídeo, mas esse conteúdo vai ser dividido em duas partes. A primeira, que é esse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o que são críticas e o que é crítica construtiva e como identificar cada uma delas, as principais diferenças e tudo mais. E na segunda parte nós vamos falar como lidar com cada um tipo, né, dessas críticas aí. Críticas é totalmente comum no mundo que nós vivemos, tá? Elas fazem parte da vida de qualquer pessoa, tá? De todo ser humano, faz parte, até dos animais, né? Porque a gente critica às vezes nos animais, né? Por que o meu bichinho fez cocô ali e tudo mais. Então a crítica é comum para todos os seres vivos da Terra, para todos os seres praticamente. E em todos os ambientes também, seja na tua área, agora falando sobre humanos, tanto na área pessoal, na área profissional ou na área social, em todas as áreas no geral, todos os ambientes da sua vida, certo? E as críticas, no geral, elas nada mais são do que uma forma de avaliação, julgamento, opinião que a gente recebe de alguém, né? Por nosso comportamento, algum projeto nosso, nossas atitudes e afins. Então, críticas são totalmente normais, fazem parte do nosso mundo, fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, e todo mundo na vida recebe uma crítica. Mas existem dois tipos de críticas, né? Eu não sei se existem mais, mas as duas principais que nós conhecemos são as críticas comuns ou destrutivas, como eu gosto de apelidar, ou as críticas construtivas. E o que é uma crítica comum? Para começar, a gente precisa com um embasamento de tudo, né? Uma crítica comum ou a destrutiva, que, né, muitas vezes ela realmente é destrutiva. A crítica, ela é normalmente, né, a crítica comum, ela vai normalmente visar aí apontar algumas falhas para você, sem oferecer assistência, nem ajuda, nem suporte, nem alguma possível alternativa. E como identificar ela é muito simples. Ela geralmente vem num tom mais agressivo, tá? E com o intuito de te desmotivar mesmo. Ela vai focar sempre no problema, nunca numa possível solução, uma possível alternativa. E ela pode partir de pessoas invejosas que não gostam de você, haters que te odeiam, que têm ciúmes, né? Inveja, como já foi dito, e que não tem interesse real no seu crescimento, no caso. E, por exemplo, eu estou fazendo uma apresentação. E alguém vai lá e fala, nossa, essa apresentação ficou uma merda, né? Para não falar um palavrão maior aí. E você não tem talento para isso. É um exemplo de uma crítica comum, uma crítica que realmente te destrói, porque te desmotiva. Você vai pensar, eu realmente não sou bom em apresentação, eu vou jogar tudo pro ar, não compensa. Mas, como diz Luana Carolina, minha mentora, ela diz o quê? Bom você se torna. Então, não desfoque. A crítica construtiva. A crítica construtiva ela é uma avaliação que, embora vai apontar falhas, como a crítica comum, só que diferente da crítica comum, ela vai te oferecer alternativa, uma possível solução para colaborar com o seu desenvolvimento. Vai ter como objetivo ajudar você e melhorar, né, a sua vida, né, aquilo que você tenha algum problema. Então, a principal diferença é essa. A crítica vai te criticar, né? A pessoa vai falar e tá nem aí para você. Agora, a crítica construtiva, a pessoa vai falar, mas vai te apontar uma possível solução. E como identificar? Normalmente ela vem num tom mais respeitoso e mais bem fundamentado, sem nenhum tipo de ofensa. Ela vai apontar os pontos fortes e os pontos fracos, né, na mesma linha. E vai propor algumas soluções, algumas alternativas para você que está sendo criticado. E um exemplo, agora seguindo a mesma linha do exemplo anterior, você apresentou talvez, né, de um jeito bom tecnicamente, e alguém vai lá e fala para você, olha, a apresentação não ficou boa, só que tem alguns pontos que você podia ter melhorado.
E aí ela te apresenta quais são os pontos que você pode melhorar e afins. Então aí já tá qual que é o intuito mesmo de uma crítica construtiva, te ajudar e te dar assistência. Vamos falar das principais diferenças entre elas. Vamos seguir alguns critérios e a diferença entre elas. Primeiramente, o tom. Enquanto a crítica comum ela vai ter mais um tom negativo e agressivo, a crítica construtiva ela vai respeitar você, vai ter um tom mais respeitoso e mais cuidadoso, com o intuito mesmo de te ajudar. A intenção, o critério intenção. A crítica comum vai procurar te desmotivar e te ofender, enquanto a crítica construtiva vai procurar te ajudar, né? Te dar um ponto ali de melhoria, contribui realmente para o seu desenvolvimento. O foco delas, a crítica comum vai focar mais nos problemas, só vai focar no problema, apenas no problema. Já a crítica construtiva vai focar no problema sim, e também na possível solução para este problema. A base dessas duas críticas, a crítica comum ela tem uma base muito mais superficial, já a crítica construtiva ela tem um entendimento mais profundo, tá? Vai ser baseado em argumentos e alguns exemplos. Um exemplo aqui legal é, por exemplo, você está na escola e o professor, né, agora seguindo o exemplo de crítica comum, o professor vem para você e fala assim: o desempenho tá ruim hoje, né? Meu Deus, ou você melhora esse desempenho ou eu te mando para coordenação. Essa é uma crítica comum. Agora, se for realmente uma crítica construtiva, o professor vai chegar e vai falar para você: eu percebi que seu desempenho está ruim hoje. O que aconteceu? O que está acontecendo com você? Vai procurar entender o contexto que está te fazendo tomar essa atitude ou você estar desse jeito. Tá? A maioria das pessoas sempre entende superficial. Vê você fazendo uma coisinha, já sai por aí falando e te criticando e tudo mais, difamando a sua imagem, sem entender o contexto, sem entender o motivo. Palavrinhas soltas também são exemplos perfeitos para as pessoas te ferrar, tá? Te usar, né? Aí a partir da crítica comum. Então a crítica comum ela tem um perfil mais superficial, enquanto a crítica construtiva vai entender mais a fundo o contexto, a situação e tudo mais. E por último, como que você pode reconhecer cada uma dessas críticas? Primeiramente, você vai ter que refletir sobre o tom delas. Primeiramente, você tem que avaliar como a pessoa fala. Né? Isso aí já explica muita coisa se está tentando te ajudar ou tentando te prejudicar. Se a pessoa fala, sei lá, gritando e te querendo, assim, nervosa, é realmente uma crítica comum. Mas agora uma crítica construtiva, a pessoa vai falar num tom mais calmo, vai te respeitar, não vai te xingar, né? Vai falar mais de boa. Tem que ver também se há alguma sugestão presente na crítica. Se ele vai apontar alguma alternativa, algum ponto de melhoria, alguma coisa, tá? Então você tem que avaliar aí. Se te der uma assistência, não é uma crítica construtiva, é uma crítica comum. E só quer te destruir. Já uma crítica construtiva vai te dar um ponto de melhoria, alguma coisa, vai te apontar uma direção e uma reflexão. Então, é outra coisa que você tem que avaliar na hora de reconhecer elas. E considerar também a pessoa. Se é uma pessoa que você já sabe que você não tem assim uma boa conexão com ela, que é uma pessoa que não concorda com você, não gosta das suas opiniões, não gosta de você em si, você provavelmente já pode tomar como se fosse uma crítica mesmo. Porque uma pessoa como essa não vai querer te ajudar. Se é uma pessoa que te odeia e tal. O inimigo nunca vai te criticar e querendo te ajudar. Vai sempre te criticar querendo te ferrar. E se criticar querendo ajudar é porque tem alguma coisa nessa ajuda aí. Então, a motivação sempre de quem vai te criticar, ela pode revelar alguma coisa. Uma intenção. Se é um ciúme, se é uma inveja ou se só tem um interesse mesmo genuíno em te ajudar. Então, basicamente, é isso que você tem que fazer para reconhecer uma crítica. Esse foi a primeira parte do nosso vídeo sobre o conteúdo crítica, certo? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como lidar com cada uma delas. Então eu agradeço você que ficou nesse vídeo aqui, aguardem a parte 2, ou se ela já estiver disponível, assista, porque realmente esse conteúdo é muito bom e contribui muito para a sua vida, assim como todos os conteúdos que nós falamos aqui contribuem para você. Então, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos, deixe o like e um comentário com alguma notificação, não, alguma sugestão, alguma coisa, baseada mais numa crítica construtiva, ok, galera? Nada de críticas mesmo querendo me ferrar, por favor. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e até mais.